Hoje o nosso tema é cicatrização ruim, os famosos queloides e cicatrizes hipertróficas. É muito comum achar que na cirurgia plástica não há cicatriz. Infelizmente, isso não é verdade. Todo trauma na pele, todo corte, ele gera uma cicatriz. Na verdade, a qualidade dessa cicatriz varia muito de uma paciente para outra e tem fatores controláveis e não controláveis. Dentre os fatores que podemos controlar, que o cirurgião pode interferir nesse processo, estão a evitar infecções, o uso de técnicas adequadas para sutura, para a realização dos pontos, o uso de fios de boa qualidade, fios específicos para cada local diferente, assim como também a ausência de tensão nessa cicatriz. Existem também aqueles fatores não controláveis, em que a gente não pode fazer muita coisa, que são fatores individuais de cada paciente. Isso tem um fator genético muito importante envolvido. Tanto é que essa cicatrização ruim é conhecidamente mais comum em negros e asiáticos. Essas cicatrizes ocorrem por um excesso de colágeno na cicatriz. Esse colágeno faz com que essa cicatriz fique elevada, muitas vezes deformada, de tão grossa que fica esse processo de cicatrização. Geralmente, elas ocorrem 3 a 4 semanas após a cirurgia. Então, muitos pacientes falam, mas a minha cicatriz estava tão bonita, logo depois da cirurgia eu tratei tão bem, ela estava tão boa. Mas isso independe. O acúmulo desse colágeno se dá numa fase mais tardia da cicatrização. E com isso, essas cicatrizes patológicas, essas cicatrizes ruins, elas ocorrem depois da 3ª ou 4ª semana de cirurgia. As cicatrizes, elas podem ser de 2 tipos, os queloides e as cicatrizes hipertróficas. E embora muitas vezes toda cicatriz feia, toda cicatriz anormal seja chamado como queloide, isso não é verdade, é um termo errado muitas vezes colocado pelas pacientes. O queloide é uma cicatriz muito mais grosseira, muitas vezes pode coçar, pode doer, muitas vezes bem doloroso. Uma característica muito importante é que ele não respeita os limites da cicatriz. Ele não fica apenas na nossa área de incisão. O acúmulo desse colágeno é tão exagerado que ele acaba passando os limites e acaba ficando numa aparência muito mais feia do que a cicatriz hipertrófica, que igualmente também pode coçar, pode doer, pode ficar avermelhada, mais escurecida, mas geralmente essa cicatriz ela vai sumindo, vai melhorando ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao contrário do queloide, que é uma cicatriz que não desaparece. O tratamento dessas cicatrizes patológicas muitas vezes se torna uma grande dificuldade para o cirurgião. Quando o paciente já sabe que possui uma cicatriz dessa, já cicatrizou em algum outro local dessa maneira exagerada, tem como nós cirurgiões tentarmos controlar esse processo antes que ele ocorra. Só que muitas vezes o paciente está operando pela primeira vez e ainda não sabe da sua cicatrização. Como terapêutica para essas cicatrizes, existem fitas de silicone, existe a aplicação de corticoide dentro da ferida, existe a beta-terapia, que é um tipo de radioterapia com muito sucesso nesses tipos de cirurgia, de cicatrização, e até mesmo a ressecção dessa cicatriz. O problema de você ressecar um queloide ou uma cicatriz hipertrófica é porque isso não garante que a próxima cicatrização virá de maneira normal. Então pode ser que você seja submetido a um novo procedimento e que ele também não resolva e acaba sendo uma cicatriz patológica novamente. Para controlar esse processo patológico de cicatrização, é extremamente importante o acompanhamento do cirurgião, que embora não tenha como adivinhar, como predizer quem é a paciente que pode desenvolver essa cicatriz ou não, ele pode acompanhar e interferir em determinadas fases desse processo. Então lembre-se, depois de uma cirurgia, a sua cicatrização merece um acompanhamento do seu cirurgião. Espero ter ajudado vocês nesse vídeo e que vocês
possam cada vez fazer mais perguntas e tirar suas dúvidas sobre cicatriz, que é um tema tão importante e tão perguntado por todas vocês. Até a próxima!